O pastorado feminino é parte do Ministério de Mulheres? Ele é bíblico? Olá e bem-vindos. Hoje a nossa análise vai ser um pouco diferente. Vamos mergulhar a fundo em uma única fonte, o que é sempre um exercício bem interessante. Sim. A gente está partindo da transcrição de um vídeo do YouTube. O canal é Ministério Ampliando Fronteiras Pre-Ailton Santana. E o tema é daqueles que, olha, sempre geram debate. Mulheres no pastorado. Sempre. Mas só para deixar claro, nosso objetivo aqui não é entrar nesse debate teológico. A nossa missão é outra. É fazer uma engenharia reversa do argumento que é apresentado ali. Exato. Desempacotar a lógica. Isso, desempacotar. Como ele é construído, tijolo por tijolo. A afirmação principal vem logo de cara. Pastorado feminino não é bíblico. Ponto. Direto, sem rodeios. E ele ainda diz que isso é fácil de perceber, mas que existe uma espécie de cegueira cultural que impede as pessoas de entenderem. E essa jogada inicial é, do ponto de vista da retórica, muito inteligente, porque antes mesmo de citar um versículo, a fonte já estabelece o campo de batalha. Não é uma interpretação contra outra, é a verdade bíblica contra uma cultura moderna cega. Quem está ouvindo, já é colocado numa posição de defesa de uma ideia. Entendi. Cria-se um senso de urgência, né? De que tem algo a ser resgatado. Exatamente. Ele prepara o terreno antes de começar a construir o argumento em si. Certo. E por onde ele começa essa construção? Qual é a pedra fundamental? Começa conectando dois mundos, o lar e a igreja. Para essa fonte, esses dois espaços não são separados. Pelo contrário. Eles estão amarrados. Totalmente. A ideia central é que a capacidade de liderar a igreja é, na verdade, testada e provada no jeito como se lidera a própria casa. Certo, a famosa analogia. Ele cita aquela passagem de Paulo que diz que o homem que aspira ao ministério precisa, primeiro, liderar bem o seu próprio lar. Isso. Mas o que me chamou a atenção foi a palavra que a fonte usa. Não é um bom exemplo ou uma qualidade. A palavra é pré-condição. Exato. E essa palavra tem um peso enorme. Tem um peso quase jurídico, né? É um requisito eliminatório. É isso. Pré-condição transforma o que poderia ser um conselho num regulamento. E é aí que, digamos, a mágica do argumento acontece. Como assim? Vira mais do que uma analogia. Vira uma lei de equivalência. A fonte não diz que a igreja é como um lar. Ela diz que a liderança da igreja é determinada pela liderança do lar. E a partir do momento em que se aceita essa premissa... O resto flui de forma quase matemática. Quase matemática, exato. E como essa matemática funciona? Porque essa regra, a princípio, foi citada para homens. Como que isso passa a definir o papel das mulheres? A transição é bem sutil. O argumento faz o seguinte: se a pré-condição para liderar a igreja, o cargo A, é ser o líder do lar, a qualidade B, então, a gente precisa ver quem tem essa qualidade B. Certo. E aí a fonte puxa outro princípio que ela considera fundamental, o da submissão da esposa ao marido no lar. Segundo essa visão, o papel dela não é de liderança sobre ele. Ah, entendi. Então, se a mulher, por definição, não tem a qualidade B, a conclusão lógica, dentro desse sistema, é que ela não pode ocupar o cargo A. A lógica é implacável se você aceita a premissa inicial. A liderança do lar não é só um treinamento, é o vestibular. E a mulher, nessa visão, já é informada que não pode nem se inscrever para a prova. Exatamente isso. E o argumento não fica só na teoria. Ele sabe que a força de uma ideia é ver como ela funciona na prática. Sim. É por isso que ele nos leva para um cenário do dia a dia, para mostrar o que ele considera ser um verdadeiro curto-circuito lógico. E aqui que a coisa fica bem palpável. A fonte nos pede para imaginar a cena, né? Uma mulher é a pastora, o marido dela, que não é pastor, está ali sentado no banco. Um membro comum da igreja. Exato. E aí vem a pergunta que é o coração do argumento. A pergunta que, segundo a fonte, expõe o paradoxo. Como é que se concilia as duas coisas? A fonte descreve assim: em casa, ela é submissa ao seu marido, mas na igreja ela é líder espiritual de seu marido. E a conclusão é enfática. Isso não tem o menor sentido, não encaixa. E o apelo nesse momento não é nem teológico, né? É pro nosso senso de ordem, de lógica. Exato. A ideia é fazer com que a pessoa pense, nossa, realmente, isso soa estranho, parece errado. O poder do argumento, então, está em criar um cenário que parece
inerentemente ilógico para quem já aceitou as premissas sobre os papéis no lar. É quase mostrar que 2 mais 2 dá 5 e falar, tá vendo? A conta não fecha. Perfeito. É uma estratégia de demonstração, não só de declaração. Certo. E a fonte ainda reforça isso lembrando que o ensinamento da submissão no lar não é uma ideia solta, né? Menciona que tanto Paulo quanto Pedro ensinaram isso. O argumento implícito é: a Bíblia tem um sistema de autoridade claro. E essa situação da pastora líder do marido Seria uma falha no sistema. seria uma falha catastrófica, um bug que corrompe todo o programa. Esse cenário da contradição em casa parece ser o ponto final do argumento, mas a fonte é esperta, ela não para aí. Não para. Ela se antecipa e aborda a principal objeção que algum poderia ter. Ok, mas e se o marido dela também for pastor? Isso resolveria o problema. Que é a pergunta óbvia, né? Se o problema é a inversão de papéis, ter um marido co-líder anularia o paradoxo. Mas a resposta da fonte, ela é muito reveladora. Sim, não é um simples sim nesse caso pode. Longe disso. A resposta é bem mais nuançada e, no fundo, só reforça a ideia inicial. Sim, ela vem em 2 camadas. A primeira é sobre o título. A fonte diz que, mesmo nesse cenário, seria mais adequado biblicamente não chamar essa mulher de pastora. O que já é fascinante. O problema não é só o que ela faz, é o nome que se dá. Exato. Isso nos diz que o título pastora, para essa visão, carrega um peso de autoridade final que é inerentemente masculino. Não é só um descritor de função, tipo professora. É uma posição na hierarquia. Exato. Então a primeira ressalva é, ela pode até fazer o trabalho, mas não pode ter o título. E a segunda camada da resposta é sobre o papel. Mesmo atuando ao lado do marido pastor, ela não é uma co-líder de igual para igual. O papel dela é redefinido como auxiliadora do marido. A hierarquia do lar não se dissolve na igreja, ela é importada e mantida intacta. E a fonte deixa isso muito claro. A condição para que a atuação dela seja certa é que ela permaneça debaixo da liderança de seu marido, em ambos os lugares. Tanto em casa quanto na igreja. Exato. A estrutura do lar não é só a porta de entrada para o ministério, ela é um manual de operações contínuo. Não existe a possibilidade de uma liderança igualitária, porque isso violaria o princípio fundamental que sustenta o argumento todo. Tem uma frase que a fonte usa que eu achei muito forte. Diz que qualificar-se como pastora já é colocar um fardo pesado demais. Por que fardo? Boa pergunta. Não responsabilidade, não desafio, mas fardo. O que essa palavra nos diz? Essa escolha é muito deliberada. Responsabilidade é algo que se pode carregar. Fardo implica um peso que não foi feito para você. Que vai te esmagar. Exatamente. É algo inadequado, que vai contra a natureza de quem carrega. Ao usar fardo, a fonte não questiona a competência ou a espiritualidade da mulher. Ela afirma que a própria natureza do cargo é incompatível com o design divino para o papel feminino, como ela o interpreta. Uau! É um argumento sobre o ser, não sobre o fazer. É um argumento de ontologia, exatamente. Então, mesmo no cenário mais favorável, a estrutura se mantém rígida. As regras do jogo são sempre as mesmas, não importa o estágio. Precisamente. E é isso que torna o argumento, dentro da sua própria lógica, tão coeso. Ele não abre exceções que poderiam enfraquecer a premissa central. É uma construção muito bem amarrada. Então, para a gente juntar as peças, o raciocínio é quase um silogismo, né? Que se desdobra em etapas. Sim, é uma boa forma de ver. A primeira grande premissa é: a liderança do lar é a prova de fogo para a liderança da igreja. É a pré-condição. Certo. A segunda premissa. Por um princípio de ordem, a mulher não exerce liderança sobre o marido no lar, o papel dela é de submissão e auxílio. O que, na prática, a impede de cumprir aquela pré-condição. Certo. E isso leva à conclusão inevitável dentro desse sistema: ela não pode liderar a igreja. Tentar fazer isso cria um paradoxo, o tal curto-circuito lógico. E, por fim, a cláusula de exceção, que não é bem uma exceção. Mesmo ao lado de um marido pastor, a hierarquia do lar se mantém. O título pastora é um fardo e a função correta é a de auxiliadora. O sistema se autoprotege. Exato. E é importante frisar,
Nosso trabalho aqui foi mapear a mecânica desse argumento. A fonte não só joga afirmações, ela constrói um edifício lógico como a fundação, que é a analogia do lar, pilares, que é o princípio da submissão. E até o design de interiores com a discussão sobre os títulos. Isso. Tudo se encaixa perfeitamente, desde que se aceite a fundação como verdade absoluta. É um sistema fechado e internamente consistente. Foi uma verdadeira desmontagem da arquitetura de uma ideia. E no final fica uma reflexão que vai um pouco além do tema específico. A fonte faz uma distinção enorme entre os papéis de pastora e auxiliadora, mesmo que na prática as tarefas possam ser muito parecidas. Sim, o nome parece ser a questão central. Exato. E isso me deixa pensando até que ponto a nomenclatura que a gente usa para um cargo não só descreve o que a pessoa faz, mas ativamente define e limita a percepção da autoridade dela, tanto para os outros quanto para a própria pessoa. O que realmente está em